se apodere do seu lugar de mãe e de pai, porque ninguém vai poder competir com você. Ninguém vai poder tomar o seu lugar. Então, assim, se apodere desse lugar, coloque os limites necessários, mas não impeça que esses outros adultos que são tão importantes para o seu filho participem da vida deles. Olá, sejam muito bem-vindos ao Eu, Você e a gente. Nossa! Viu? E Ficou aí? bom. Ficou bom agora, hein? Ficou. Tô aprendendo. Isso mesmo. Aos poucos eu chego lá. Vamos aqui a um programa diferente, não é mesmo? Vamos falar sobre questões que a gente recebe aqui na nossa caixinha. E hoje um tema super legal sobre como é que é? Como é que é, Bela? Você não tá fazendo as coisas direito, Érica. Ai, não tô, né? Pode fazer desse jeito. Mas se não for assim, não pode? Não dá? Não pode. Tem que ser do jeito que eu quero, porque eu sou a mãe e eu que mando. Viu, gente? Ela é assim comigo aqui. Brincadeira. Meu filho não obedece. Esse é o tema de hoje. Sim. Agora, se você nunca repetiu essa frase, eu aposto que você já escutou. Porque eu sou sua mãe. É. Eu sou seu pai. Sim. E quem você manda vai aqui sou eu. fazer o que eu mando. É. Olha que coisa, né, Nossa. gente? Quando a gente escuta isso, eu tenho eu tenho um espaço no meu workshop que eu peço para os participantes fecharem os olhos e só sentir. E aí eu vou repetindo essas frases, né, que foram normalizadas durante muito tempo e que quando você está de fora da situação, quando você não está com a emoção à flor da pele, quando você não está tomada por essa emoção, você escuta, você acha um desrespeito gigantesco. Você fica com vergonha alheia. Sabe quando você fica com vergonha alheia? Esses são os feedbacks desses adultos. Nossa, me deu vergonha. Não, meu coração apertou. Nossa, eu deu vontade de chorar. Ou então o choro brotou, não sei da onde, da alma. Acontece muito isso. Pois é. E aí, a gente tem algumas questões aqui que envolvem, né? Algumas questões que envolvem essa questão do obedecer, né? Do porquê que ele não me obedece, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que sai aqui. Vamos. Pergunta número 1. Meus sogros mudaram-se para perto da nossa casa e agora passam bastante tempo com os netos. As crianças ficam eufóricas e agora ficou cada vez mais difícil estabelecer uma rotina, porque todo dia os avós vêm com uma novidade. Um novo horário de passeio, um doce fora de hora, uma visita na hora do sono da tarde. Como que eu faço para retomar a rotina? Isso é uma queixa, né, de muitas mães, principalmente das mães, quando estão perto ali dos pais ou dos sogros, né? E eu sempre procuro trazer um questionamento para que esse adulto, para que essa mulher, ou para que esse homem, para que esse pai se faça. Por que não abrir espaço para que outras pessoas participem da vida dos filhos, né? Ou então, por quê? Porque também é um outro questionamento que fala, mas eu me sinto desautorizada, eu não quero que as pessoas intrometam, que elas, sabe? Mas, gente, isso é necessário para a construção daquele indivíduo ali, né? Daquela criança, para ela entender que tem momentos diferentes, tem pessoas diferentes. O que ela pode com um, talvez ela não possa com outro, né? E os avós, eles estão nesse momento mesmo de querer participar da vida dos netos, diferente do que eles participaram da vida dos filhos, né? Eles mimam, né? Eles mimam e tá tudo bem. Eles estão no Gostoso. espaço deles. Eles já foram pais, agora eles são avós. E por que impedir essa relação, né? Eu sempre gosto de trazer assim, qual que é a recordação que você tem da casa dos seus avós? Pra É esses sempre muito pais, gostoso, né? né?
E aí, são recordações muito amorosas, são recordações muito afetivas que preenchem a nossa alma, né? De um cheirinho gostoso, de bolo, de uma comida gostosa, de um mimo, de um espaço que realmente, sim, a gente pode fazer bagunça, a gente pode falar bobagem, que talvez a gente não encontre com os nossos pais. E os dois são muito importantes para a nossa construção enquanto indivíduo. Né? Então, assim, se apodere do seu lugar de mãe e de pai, porque ninguém vai poder competir com você, ninguém vai poder tomar o seu lugar. Então, assim, se apodere desse lugar, coloque os limites necessários, mas não impeça que esses outros adultos que são tão importantes para o seu filho participem da vida deles. É isso. Vamos lá para a próxima. Depois que foi para a escola, meu filho aprendeu a bater. E agora, até em mim, ele bate. Eu busco toda a paciência possível para explicar para ele que não pode agredir as pessoas, mas não adianta e ele continua batendo. Me ajudem, porque está me tirando do sério. Não falou a idade, falou? Não falou a idade. Mas enfim, em qualquer idade, bater não é um comportamento tolerável, né? Então, assim, ensinar para essa criança que não pode bater, né? Então, segura a mãozinha mesmo. Isso eu tô falando de uma forma muito carinhosa, viu, gente? Você não precisa ser agressiva, você não precisa de ter um tom de voz desproporcional e querer colocar medo ali naquela criança, mas você simplesmente pode segurar a mãozinha e falar: não, a mamãe não deixa você me bater. Porque bater machuca, porque bater é uma falta de respeito, porque ninguém tem o direito de te bater e você também não tem direito de bater em ninguém. Essa criança, ela vai precisar desse estímulo por várias vezes. Ela não vai aprender em uma, em duas, em três vezes. E não cria essa expectativa mesmo, né? Pode demorar, né? Pode demorar, inclusive, bastante tempo. Às vezes você vai ter que repetir essa ação durante muito tempo, durante muitos meses. Mas ele se mantenha consistente, se mantenha no seu lugar de adulto, mas uma hora o seu filho vai integrar. E tem algum motivo, às vezes, por trás desse comportamento? A criança, ela não tem essa maturidade emocional, ela não tem a maturidade para lidar com essa emoção. Então, quando ela é tomada de raiva, talvez ela vá se expressar com essa agressão. E cabe a esse adulto falar que não, que agressão não é um comportamento permitido. Que ela pode sim sentir raiva, que ela pode sim ficar muito bravo, que tá tudo bem ela ficar brava, inclusive que você também fica bravo, que você também sente raiva, mas que certos comportamentos são inadequados. E esse de bater, ele é inadequado e ele não tem o direito de fazer nada, não tem direito de fazer isso. E aí, dar alternativas para essa criança, quando ela sentir isso, né, emprestar ali o seu cérebro para que ela construa essas narrativas é muito importante. Então, filho, perceba o que acontece no seu corpinho quando você começa a sentir raiva, né? E aí você vai mostrando, nossa, seu coração acelera, você sente a sua bochecha queimar, te dá uma vontade de bater, porque aí a criança vai começando a entender como é que o corpo dela reage a essa emoção. Os sinais, né? Os sinais. Isso tudo é educação emocional, gente. E educação emocional, eu gosto de falar isso. Pensa lá que a educação emocional é como uma poupança, né? O seu filho, com os 4, 5, 6 anos de idade, não vai raspar a poupança dele e comprar um carro, por exemplo. Mas você não vai deixar, se você escolher esse caminho, você não vai deixar de depositar lá uma moedinha para ele sempre. A educação emocional é assim. Você está depositando uma moedinha na poupança dele para quando ele tiver maturidade, ele poder usar ao seu favor essa educação emocional. É, algo que se constrói com o tempo, né? É algo que se constrói com o tempo. E o seu filho, ele não tá fazendo isso para te agredir. Ele não tá fazendo isso para te machucar. Ele tá fazendo isso porque é consequência da imaturidade e da pouca habilidade que ele tem para lidar com o emocional dele. Vamos nessa Sim, para senhorita. mais uma pergunta. Minha filha está naquela fase de repetir e imitar comportamentos.
Fomos a uma festa e ela ouviu um adulto falar palavrão. Chegou na escola, repetiu o palavrão para os colegas, né, e causou uma tremenda confusão na sala de aula. A diretora nos chamou para conversar sobre o mau comportamento, ficamos com muita vergonha, brigamos com ela, mas ela não consegue entender o que é palavrão e por que não pode falar. E aí? Também não falou a idade. Também Quando a não gente falou. fala. Por que eu sempre pergunto a idade? Porque saber, assim, saber o desenvolvimento, né, o momento de desenvolvimento que o seu filho está fazendo, que tá atravessando, é muito necessário para a gente contextualizar essa situação. Então, assim, crianças pequenas, realmente, elas não vão entender a complexidade de um palavrão. Elas vão entender o que pode e o que não pode, né? Então, assim, falar palavrão, filha, é feio. Não pode falar palavrão, porque você pode agredir uma pessoa, você pode. Não é adequado esse tipo de comportamento. Mais uma vez, é a mesma coisa do bater. Tem comportamentos que não são adequados, tem comportamentos que a mamãe e o papai não acham certo você ter. Mas qual a idade que a criança tem a total noção de entender o que é um palavrão? Porque é uma palavra, né? É uma palavra, mas é Como é uma. que ela sabe o que ela. Entendeu? É difícil explicar, né? Isso é muito individual de cada família, assim. O que eu julgo ser palavrão, talvez você pode não julgar ser, e aí você vai conversa com seus pais ou com avós, talvez uma coisa que você não fala, gente, não tem nada a ver essa palavra, ela falar essa palavra para eles é um tremendo palavrão, um tremendo desrespeito. Mas se repete a palavra, você não acha que vale a pena a gente perguntar para a criança o que ela está tentando falar? Porque, assim, por mais que ela esteja repetindo uma palavra que ela ouviu, ela tem uma intenção ali, né? Sim. Ninguém está falando um palavrão por falar. Né? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu estava lá, sei lá, eu lembro até hoje, na pré-escola, teve um dia que eu virei para a professora e falei assim: a professora prostituta não vem hoje? Nossa. E, tipo assim, enfim, foi um problema ali. Mas se tivessem me perguntado, eu falei assim: a professora que vem quando a outra não vem. Era substituta. Era a substituta, entendeu? E eu, sem querer, falei prostituta. Devo ter escutado em algum lugar, né, essa palavra e falei prostituta. Então, será que não é interessante quando a criança ela repete uma palavra que não é interessante, que é um palavrão, a gente tentar repetir a palavra e tentar entender o que a criança quis dizer com aquilo? A intenção, muito, muito. Essa colocação que você deu realmente é muito apropriada. E perguntar também, onde você escutou isso? Tenta contextualizar. Onde você escutou isso? Porque às vezes escuta num desenho, às vezes escuta numa. Sabe? Então, perguntar a fonte, da onde que ela escutou, onde que ela aprendeu isso, o que significa, é uma ótima saída. Porque é uma chance, uma oportunidade daquela família colocar a palavra correta para aquela criança. Porque muita gente vai lá e já repreende logo de cara. Né? Não, que é isso, menina? Não fala isso, não sei o quê, mas a criança nem sabe o que... Às vezes ela fica ali, tipo, né? Meu Deus, mas o que foi? O que eu fiz? Nem sabe. É muito legal. E também de você perceber da onde que está vindo aquilo. Qual a fonte que o seu filho está bebendo, que talvez não seja tão legal ele beber? Né? Porque às vezes ele pode repetir um palavrão que ele escutou, mas às vezes ele pode estar vendo um desenho que seja muito inapropriado para a idade daquela criança. Para a idade daquela criança. E mesmo que for apropriado para aquela idade, mas que não tem um conteúdo legal, que ele não precisa estar acessando aquilo e absorvendo aquilo. Então, o interesse desses pais no aprendizado dos filhos conta muito. E aí é o que você traz. Muito bom. Então tá ótimo, gente. Vamos encerrar aqui então. Você que tem mais dúvidas, né, sobre essa questão, quer mandar aqui perguntinhas para a Bela, para o Léo, fiquem à vontade. Estamos aqui justamente para isso, para essa troca, né, que é tão preciosa, para a gente melhorar a nossa comunicação cada vez mais com as crianças, entender que elas também são um indivíduo, né? Sim. Então, estamos aqui todos para somar. Sim. E o que eu gosto de frisar sempre no final
no fim de todos os programas é que não existe maneira certa ou errada. Existem caminhos diferentes, individuais, que você precisa ter curiosidade, interesse e muita vontade de encontrar o que melhor se adapte aí para todas as pessoas que fazem parte da sua família. Então, venha construir conhecimento, coloque aí seus comentários, inspire, né? Talvez o seu jeito de fazer pode inspirar outras pessoas para Outras que elas famílias. tentem e que talvez dê certo, igual deu aí para você. Tá bom? Então é isso. Um beijo muito grande e até semana que vem. Fiquem com Deus.